Deixa eu falar aqui meu testemunho, né? Aqui para vocês e para quem vai me ouvir. Alguém sabe um pouquinho da minha história? A senhora sabe da história? Não, fica caladinha, viu? A senhora não. A irmã Jana também sabe. Eu não sei não, eu sei que você é muito querida. Oh, meu Deus! O diretor do hospital que você trabalha me disse um dia, Foi mesmo. porque eu estudei com ele Sim. na minha adolescência. Então, quando você saiu de lá, ele ficou muito triste. Foi, mandou me buscar de volta, viu, gente? Não foi? Eu estou mentindo? Não. Tô não. Ele lhe quer muito bem, viu? Obrigada, Deus. Agradeço a Deus, né? Por essa oportunidade. Eu vou chegar lá também, nessa obra grande que Deus fez na minha vida. Então, eu vim do Piauí pra cá. Gente, eu nasci no sítio, vou ver até a hora, né? Porque pode demorar muito. Eu nasci no sítio. Até aos 17 anos eu morava no sítio, não conhecia nada, nem via televisão, não tinha energia, não tinha. Ou seja, o que eu sabia só era coisa do interior mesmo. Mas não é sítio como a gente chama aqui não, que aqui chama sítio a cidadezinha pequena, era mato mesmo. Para mim chegar na cidade, a gente passava 12 horas em cima de um cavalo, montado. 12 horas, saía de manhã, saía no final da noite, chegava no outro dia de manhã. Então era muito longe da cidade. Quando a gente ouvia carro passar só no tempo de política, né? Quando eu falo de mim, quando eu ouvia um barulho de um carro, dava dor de barriga. Meu Deus, porque não conhecia esse carro, meu Deus, esse carro, será que me buscava fazer. Assim, muito inocente. Criada numa inocência que hoje em dia não tem mais, né? Hoje em dia não tem, porque todo mundo na televisão, as crianças mais do que a gente. Né? Então, eu fui criada no sítio, nasci no interior, na casa onde minha mãe morava, muito longe da cidade. Não nasci na cidade, nasci no sítio mesmo. Mãe me teve só, com a parteira, né? Mãe me teve só. Eu nasci muito pequenininha e muito doente. Nasci com 1,5 kg, mas acho que era 1,5 kg. Bem pequenininha. Eu fui muito desejada pela minha mãe. Minha mãe fazia muito, eu sou a primeira filha, ela fazia muitas simpatias, né? Ela fazia simpatia para ter filha, passou 5 anos sem ter filho. Minha mãe morava lá com a mãe dela e o pai era separado, fugiu para casar com meu pai, achando que ia ter uma vida melhor. Chegou lá, meu pai era igual a ela, ou pior do que ela, não sei. E não tinha condição de nada. Eu morava numa casinha de barro, não tinha nem cadeira de ele, fazia cadeira de madeira, enfim. Nasci no sítio, muito doente. E eu vivia muito doente, sem condições de ir para a cidade. Então, mãe me dava 1001 remédios no sítio. Por Deus, eu não morri, né? Aos 7 anos, eu fui para a cidade, eu tive pneumonia. Minha mãe me levou para a cidade, passei 12 horas em cima de um cavalo, pequenininha, eu era muito pequena. Aí passei 12 horas em cima de um cavalo, meu pai me levando para lá. Deixou eu na cidade. Minha mãe não podia ir. Eu sozinha fiquei lá com minhas tias. Fiquei internada 30 dias. Quase morria. Tive uma pneumonia que quase morria mesmo. Ou seja, desde pequenininha já era a mínima doença. Eu não tomava leite. Mãe me criou com leite de cabra. Não era leite, a massa era de milho. Era de milho, não era de arroz. Muito doentinha. Enfim, cresci, né? Vou passando as partes, né? Cresci no sítio ainda. Mudei de um sítio para outro. Sem televisão. Hoje em dia o povo diz, você assistiu desse e tal? Eu não sei nada. Hoje faço faculdade, mas assim, muita coisa que era para me ter aprendido eu não sabia. Sou uma vitoriosa, graças a Deus. Uma vitoriosa, Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Aí aos 17, aos 14 anos, eu era professora lá de onde eu morava. Eu era muito inteligente. Muito inteligente. Mesmo estudando só no sítio, eu era uma das meninas que se destacava. Então eu fui professora, eu com 14 anos, professora de gente de 30 anos que não sabia ler. Ensinei a ler. Minhas irmãs estudaram no sítio comigo. Eu era professora. E rígida ainda mais. Para perguntar, ela botava de castigo. Botava de castigo. Ela até hoje fala, você me bateu muito. Ela disse, você me bateu. As minhas irmãs diziam, você me bateu, você me batia. Enfim, botava para estudar, era difícil para elas aprender. Era com um cipó desse tamanho do lado. Aprendeu a apanhar. Era desse jeito. Mãe me deu essa... Mãe não fazia nada assim pela gente. Não porque ela é ruim, ela é boa, porque ela achava que deixava fazer tudo o que quiser.
acontece, né? Mas eu que cuidei. Pequenininha, eu que cuidei de todo mundo. Enfim, aí, aos 17 anos, eu fui para a cidade. Estudei lá no interior até os 14 anos, até a quarta série, fui para a cidade. Cheguei lá, fiz o EJA, porque já estava atrasada, não é? Aí entrei no ensino médio. Entrei no ensino médio e fiz o ensino médio em 3 anos, né? Passei, tudo direitinho, passei. Aí, eu tinha 17 anos, né? Cheguei na cidade. Tinha medo de gente, mas não sei nem o quê. Medo de muita gente. Criada no sítio, não tinha, a vizinha era muito longe. Aí, o que acontece? Fui para a cidade, até os 20 anos, eu fiz o ensino médio e disse, eu quero mudar de vida. Meu pai, ele bebia muito, e ele quando chegava em casa, ele era muito ruim para minha mãe, muito ruim para a gente. Mas porque ele bebia, não porque ele era ruim mesmo. Porque ele bebia e ele não sabia amar, ele não sabia amar até hoje, né? Mas hoje, quando eu vim para cá, eu dizia, eu não amo meu pai, porque não tive amor dele, mas Deus colocou amor em mim. Glória a Deus, eu amo meu pai. Aí o que acontece? Eu disse, eu quero sair daqui, porque minhas primas, assim, elas todas ficaram lá, casaram, arrumaram filho, mas eu não queria essa vida. Disse, eu quero mudar de vida, eu tenho que ir embora. Aí terminei o ensino médio e ia para Brasília. Aí minha mãe disse, ficou chorando, não, Brasília não, para o Rio de Janeiro. Minha mãe ficou chorando, disse, se você for, eu não vou mais lhe ver, porque Rio de Janeiro é perigoso demais. Aí eu fiquei, meu Deus, mas eu vou mesmo assim, eu vou. Só que aí eu fiquei com o coração assim apertado, disse, não vou deixar a mãe assim não. Arrumei uma casa aqui em João Pessoa. Eu sou do Piauí, viu gente? Não é interior assim daqui não, de longe. Eu conheço o Piauí. Longe, 15. E quente demais, misericórdia. O chão chega em candeia assim. Aí o que acontece? Eu arrumei uma casa aqui. João Pessoa, uma pessoa disse, eu tenho uma casa em João Pessoa. Se você pode ir para lá para estudar e trabalhar nessa casa. Eu vim trabalhar nessa casa. Nunca tinha saído de casa, da minha família, de convívio. Aí eu cheguei, quando eu estava vindo, eu lembro que eu não sabia nem ligar a torneira do banheiro. Eu cheguei no banheiro, tinha que apertar, né? Aí eu fiquei torcendo, meu Deus, como é que eu vou ligar? Eu não sabia. Muito inocente das coisas, não sabia de nada. Aí eu fiquei observando, então eu sempre fui observadora. Aí chegou uma vez que uma mulher aprendi, então é assim, né? Aprendi lá, aprendi, pronto, enfim, vim embora. Cheguei aqui nessa casa, nunca tinha visto a mulher. Mandou me buscar, aí eu fui para casa dela. Cheguei sem conhecer ninguém, conheci a mulher pela primeira vez. E para vocês entenderem, a mulher espírita, eu não conhecia nada de espiritismo, nada. Eu fui criada no catolicismo, lá com minha mãe, rezava o texto com ela, acompanhava ela nas rezas, tudo era eu. Aí foi quando começou a minha vida, eu comecei a me envolver, né, acreditar. O demônio manifestava na mulher e dizia que eu era uma pessoa muito boa, que eu amava a minha família, que queria me ajudar, porque viu eu chorando, eu nunca esqueço disso. O demônio manifestado disse lá, eu vi você chorando ontem, que você quer muito ajudar a sua família. Aí eu, meu Deus, é verdade. Ele falou a verdade. Capeta, mentiroso. Porque o Satanás ele vê o que a gente faz, né? Mas queria mudar a minha mente. Aí o que acontece? Eu disse, eita, eu disse, é verdade, eu estava lá chorando. Aí, enfim, me colocou uma proposta de fazer um pacto com o diabo. Ele, demônio manifestado na mulher. Se você fizer um pacto com ele disse, eu ia ter tudo na vida. Eu ia ajudar minha família, eu ia ter tudo. Só o que ele queria de mim, não era muita coisa não, era só a alma. Depois que eu morresse. A vida aqui eu ia ter tudo o que eu quisesse. Eu ia poder ajudar minha família, que eu tinha um coração muito bom, que ele via isso. Mas mesmo assim eu não aceitei. Aí eu, meu Deus, não conhecia nada, né? Mas assim, eu disse, não, mas eu não quero isso. Eu disse, não, eu quero trabalhar e conseguir minhas coisas. Não quero esse negócio que tão rápido assim eu consiga, não. Eu quero trabalhar. Enfim, não aceitei a proposta do inimigo. Aí o que acontece? Veio pra mim, uma menina que trabalhava lá, começou a ficar com inveja de mim, na casa, que era 3 pessoas, começou a ficar com inveja, porque eu trabalhava bem, mesmo cuidando da casa, eu sempre dei o meu melhor. Aonde eu estou, eu dou o meu melhor. Aí o que acontece? Eu cuidando lá da casa, a menina começou a ficar com inveja de mim, porque a dona estava gostando mais de mim, assim, estava gostando muito de mim. Foi o que ela fez. Foi no momento que surgiu aquelas câmeras fotográficas. Então quem tinha, era só quem tinha condições. Minha patroa tinha comprado uma.
Ela pegou essa câmera e botou nas minhas coisas. Fui acusada de roubo. Meu Deus. Difícil. Fui acusada. Aí procuraram lá a câmera, ela sabia. Ela disse, cadê a sua câmera? Ficou lá procurando, aí não achava. Aí foi nas minhas coisas. Olha aqui onde é que tá. Mas eu não botei. Se não foi eu. Mas foi engraçado. Como é que ela apareceu aqui? Né? Então eu fui acusada de roubo. Mas depois o próprio demônio manifestado nela disse que foi ela. Olha como Deus faz. Meu Deus. Disse lá, o manifestador disse que quem botou foi ela. Para acusar ela. Eu. Tá vendo? O próprio demônio fez isso. Mas por que ele fez isso? Porque Deus queria me justificar. Eu não entendia nada. Vivia chorando, depressiva. Fiquei depressiva nesse tempo. Porque eu comecei a dar oferendas para o inimigo. Porque achava que ele me protegia. Porque manifestava nela e dizia, eu protejo você na faculdade. Que eu comecei a estudar, né? Eu protejo você. Eu sofri 14 assaltos. Arma, faca. Meu Deus, luta. Meu Deus. Mas eu não desisto. Eu vou ficar firme com Deus. E acho que minha família sabia? Sabia não. Porque se minha mãe soubesse, minha família soubesse, mandava me buscar. Aí ligava pra mim, eu não tinha muito, naquele tempo não tinha WhatsApp. Era aqueles cartão, né? Que eu ia correr, falava qualquer coisa, já caía na telefone. Aí eu me lembro que minha mãe, quando falava comigo, ela não falava direto, ela morava no sítio também, ela tinha que subir no morro para poder conseguir falar comigo. Porque senão não pegava lá o sinal. Eu lembro que uma vez teve uma onda aqui, né, que eu estava voltando à faculdade, teve uma onda aqui que eu fazia técnico de enfermagem nesse tempo. E o pessoal pegava as mulheres e levava para estrupar. Teve um tempo que estava fazendo muito isso. Cheguei na frente de casa, o carro na porta da minha casa, 10 horas da noite, lá onde eu trabalhava, na casa da mulher, 10 horas da noite, com 4 homens dentro do carro. Eu disse, meu Deus, eu olhei para um lado e para o outro, não tinha ninguém, e um saiu e já veio ao meu encontro. Eu disse, meu Deus, Senhor, me guarda, me guarda. Aí ele chegou perto de mim, assalto, tudo que tem, só foi um assalto, né? Graças a Deus. Eu só tinha uma caixa de chocolate que eu tinha comprado. Peguei e dei com as moedinhas, dei tudo. Aí eu fiquei me esquivando, né? Para ele não saber que eu ia entrar naquela casa. Enfim, ele foi-se embora, entraram no carro lá, foi-se embora. Eu agradeci a Deus. Eu cheguei em casa, o demônio disse que me protegeu. Lá, manifestado. Lá vai eu, tinha que dar as oferendas, cachaça, jogar nas encruzilhadas. Lá vai eu, com a mulher do carro, cachaça. Eu não entendia. Inocente, eu não entendia. Eu achava isso, meu Deus, ele protegeu você. Aí foi quando uma irmã daqui, da reunião, que ela até conhece, levou a palavra de Deus para mim. Ela me via triste, eu queria morrer. Eu vivia tão triste, mas não queria voltar. Eu disse, eu não volto da mesma forma que eu cheguei. Ou eu termino o curso de enfermagem para chegar lá com um curso, para mostrar para minha família que eu estou vencendo, ou eu não vou. Eu pensei algumas vezes que eu prefiro morrer. Porque eu passei muita luta nessa casa, enfim. Porque eu achei que os inimigos eram bons, né? Chegou um dia, a mulher disse, não, mas só faz o mal se você for mal. Como você é bem, só faz o bem. Nadinha, tudo engano. Aí o que acontece? Uma irmã levou uma palavra para mim. Eu estava indo na casa lá que ela alugava, a dona da casa, e eu passava pelo fiteiro. E ela me via assim triste, ela me via... Eu não era essa pessoa alegre, porque eu era assim, depressiva, porque eu passava muita luta, longe da família, sem conhecer nada, sozinha, e sem querer falar. Então era tudo para mim. E ela me deu uma palavra. E aí ela me deu, olha, Jesus te ama, vivia chorando direto, vivia chorando, ouvindo um louvor que fala assim, Deus te quer sorrindo. Eu ouvia muito aquele louvor, Deus te quer sorrindo. Aí eu, meu Deus, como é que Deus me quer sorrindo se eu só choro? Eu fazia essas perguntas para Deus, né? Aí foi quando eu conheci o Evangelho. Essa irmã me levou a palavra, aí, eu vou te dar um versículo, e você lê e depois você me diz. Aí ela sempre passava lá, na frente, aí ela me dava um versículo. Aí eu lia e não entendia. Aí chegava e falava, e aí, a palavra diz o quê? Aí eu com vergonha, aí ele falava, aí eu, graças a Deus, ela falou, porque eu não entendia, né? Foi assim que começou. Ela me chama para a igreja, aí eu vim fazer uma visita. Aí foi que os inimigos se levantaram contra mim. Não podia ir para a igreja, nessa casa. Não podia vir para a igreja buscar Deus. Então eu orava escondido, né? Sozinha, no banheiro, não podia botar som, não podia botar louvor, enfim. Quando eu cheguei aqui, aí eu conheci o pastor Antônio Carlos. Ele me acompanhou, ele era o pastor bênção daqui da série.
Eu ia estudar, não podia dizer que vinha para a igreja, aí de lá eu desviava, vinha para cá para a igreja. Porque eu vivia muito depressiva, chorando, querendo morrer, assim, achando que não queria voltar, achando que sozinha, né? O pastor me acompanhou. Eu me lembro, toda vez que eu chegava em frente à igreja, ele estava ali sentado. Olha, minha filha, você vai vencer, não desista. Eu chegava chorando, arrasada. Pastor, não aguento mais, porque eu também comecei a sofrer muitas humilhações dentro da casa. Tá? Aí eu, meu Deus, eu não aguento mais. E você vai vencer, não desista, me dá a palavra, eu ficava bem. Aí quando eu voltava para casa, chegava lá de novo, aquela monte de coisa, enfim. Aí fiz um curso de enfermagem. Eu disse, agora eu vou sair da casa. Também sem conhecer muito, né? Eu conheci um pouquinho, gente, na igreja, a pastora Sulamita me ajudou muito também. Ela, sem saber que me ajudava, depois que eu saí da casa, ela me ajudava. Eu nem sabia que estava sendo usada por Deus para me ajudar. Ela me ajudou muito. Irmã Luciana, pastor Antônio Carlos e pastora Sulamita. Eles me ajudaram, o que mais? Me acompanharam, minha trajetória, viram a minha luta e estavam ali comigo. Aí eu decidi sair da casa. Aí eu disse, meu Deus, eu vou morar onde? Não tinha, não conhecia, comecei a falar com uma pessoa, falar com outra, e a mulher não queria que eu saísse da casa dela, ela queria que eu ficasse lá, mas também não queria que eu fosse trabalhar na minha área, queria ficar só na casa dela, como eu era antes, passei 4 anos lá. Aí a irmã Luciana disse assim, tinha uns parquinhos lá, eu fui lá pro parquinho dela, arrumei um emprego, cuidar de uma idosa na casa. Quando eu cheguei lá, era pior do que onde eu estava. Lá era um local de magia negra. Meu Deus. Aí eu, meu Deus, aonde eu estou? Eu já estava na igreja, assim, já estava vindo, já estava ali buscando a Deus, né? Aí lá vai eu de novo, pastor, como é que pode chegar no lugar? Ele faz o trabalho de matar o povo mesmo. Lá tinha um centro espírita, vários demônios lá, lá no local. Eu disse, meu Deus, aonde eu estou? Chegava, eu disse, mas é o meu trabalho. Saí de uma casa, fiquei lá morando lá no lá em Luciana. E triste ainda, né? Com aquelas tristezas, com muita luta, sozinha. A mulher foi e morreu. A senhora. Passei 7 meses cuidando dela. Ninguém ficava nessa casa. Em um mês passava 30 pessoas. Ninguém ficava. Eu fui a única que fiquei. E ela ainda disse, nunca ficou uma crente na minha casa. Porque eu não gosto de crente. Ela disse pra mim. Mas você é a única que ficou aqui. Porque a senhorinha que eu cuidava gostou de mim demais. E ninguém ficava com ela, só era eu. Ela faleceu. Fiquei desempregada. Não tinha carteira assinada. Pagando aluguel. Olha só. Para conseguir outro emprego. Sem conhecer muitas pessoas. Conhecia pouco, né? Aí foi um tempo que eu passei 1 ano e 9 meses desempregada. Meu Deus, é muito tempo, Foi né? muito tempo. Porque eu não conhecia muito, eu não tinha dinheiro. Não tinha conhecimento. Aí o que acontece? Nesse tempo de 1 ano e 9 meses, eu passei fome. Muita fome. Eu comia, eu lembro assim, que eu acostumei a tomar café como se fosse uma refeição. Eu tomava café para saciar a fome, né? Para passar o dia. Porque eu não tinha dinheiro para nada. E uma pessoa daqui da igreja, era uma amiga minha, foi-se embora para São Paulo, que ela está até lá hoje, e ela mandava um dinheirinho para mim comprar alguma coisa, para pagar o aluguel, né? E eu ficava ali na luta. Às vezes eu ficava pensando assim, meu Deus, se eu tivesse 10 centavos hoje eu tinha muito. Eu não tinha nada. Mas eu fiquei firme em Deus. Eu já conhecia o Evangelho, já tinha me convertido, né? Eu fiquei ali firme, nunca desisti de buscar Deus. Aí eu fiquei muito buscando a Deus, vinha para a igreja, era uma bênção aqui, mas em casa eu chorava muito. Porque, assim, eu olhava para todos os lados e não encontrava uma solução. Eu disse, meu Deus, como que eu vou arrumar um emprego sem experiência e sem conhecer as pessoas? Como que eu vou arrumar um emprego? Mas eu lembro, assim, que eu escrevi até na parede, assim, de óleo, com óleo ungido, 11/11, 2011. Eu disse, a partir de hoje eu não choro mais. A partir de hoje eu não choro mais, porque Deus é comigo. Ele está vendo a minha luta e Ele sabe. E eu sei que Ele vai me honrar. E eu fiquei ali firme, mesmo sem emprego, porque eu só arrumei emprego em 2012, no mês de abril de 2012, fui que eu arrumei um emprego. E esse emprego não pagava o salário, pagava de pouquinho, porque a empresa estava fechando, que foi o hospital
João Soares, na escola infantil. E às vezes eu ia trabalhar e ele não dava nem. Casar. Aí lendo o jornal, aí vi que estava precisando de gente lá. Aí eu fui a pé, deixar meu currículo lá. Eu fui lá, deixar meu currículo, sem conhecer ninguém. Esse tempo eu não conhecia ninguém. Eu deixei, eu disse, mas se me chamar, eu venho. O hospital estava quase fechando, por isso estava chamando gente, porque ele não estava pagando o povo. Aí eu cheguei querendo trabalhar, eles me botaram para não me pagar, né? Aí quando eu pensei que ia trabalhar na minha área, né? Estava ali muito feliz, entrei na área, não, só teve uma vez, passei 7 meses lá, só teve uma vez que eu recebi o salário todo. Meu Deus do céu. Luta. Às vezes eu ia trabalhar a pé, andava muito, mas eu não perdia. Se eles não tinham como botar passagem, muita gente não ia, mas eu nunca deixava de ir. Eu ia a pé. E eu lembro uma vez que um bêbado pagou minha passagem. Como Deus usa. Mas por quê? Eu nunca desisti e nunca murmurei com Deus. Eu chorava, às vezes, porque nós somos seres humanos, eu chorava assim, Deus, eu sei que o Senhor vai mudar a minha história. Eu sei que o Senhor está comigo, Deus. Eu não estou sozinha. Eu chorava, mas acreditando que Deus era comigo. Não desisti. Então, teve uma vez que um bêbado pagou a passagem para mim. Eu só vou pagar a passagem para você. Eu só tinha uma passagem. E o bêbado chegou e disse, eu pagar a passagem para você. Eu disse, meu Deus, isso é um cuidado de Deus. Porque eu ia voltar a pé, se eu tinha passagem para ir, eu ia voltar a pé. E ele foi e pagou a minha passagem. Eu vi aí o cuidado de Deus. É muito longa a história, mas eu estou resumindo aqui de tudo que eu passei, né? Quando eu morava lá no quartozinho, quando eu orava pela mulher lá, os demônios também tentavam mudar, tentavam me impedir aquilo, né? De orar por ela. Enfim, arrumei outro emprego. Saí de lá porque a empresa fechou de novo. Eu disse, meu Deus, luta. A empresa fechou, o hospital fechou. Só que aí eu já conheci um pouquinho mais de gente, né? Aí o doutor Pedro trabalhava lá, né? Ele disse, me dá teu currículo, eu contei a história para ele. Doutor, eu não conheço muitas pessoas aqui, já há muito tempo que eu estou aqui nessa luta, querendo conquistar, mas sozinha, sem a ajuda dos pais. Meus pais eles não tinham condições. Hoje são aposentados, mas eles não tinham condições. Não tinha salário nenhum, não tinha dinheiro nenhum. Então não tinha como pedir ajuda a ninguém, eu tinha que me virar, né? Aí eles me deram seu currículo, eu dei o currículo, mas eu já estava assim, quase sabendo que ia se embora, porque a minha amiga de São Paulo já tinha mandado muito dinheiro para mim pagar aluguel, pagar água, essas coisas, e já estava só aumentando a dívida. Mas eu estava ali, assim, acreditando que Deus poderia mudar a minha história. E foi quando eu entrei lá no Hospital São Luís, né? Fui chamada para entrar lá numa vaga, fazer um teste, e lá fiquei, para a glória de Deus. E quando eu recebi o meu primeiro salário, eu chorei tanto. Porque eu não recebia, né? Foi um dinheiro, eu disse, meu Deus, que tanto dinheiro é esse? Era 600 e pouco, parece. Tem um salário mínimo. Oi, meu amor, pega uma cadeirinha para a senhora ali fora. Aí o que acontece? Eu recebi, né, o meu salário, o primeiro salário, a carteira assinada, assinei minha cadeira e fiquei lá. E sempre com Jesus. E eu glorifico a Deus, porque eu nunca desisti, né? Sozinha, família longe. Minha mãe ligava para mim e disse assim, minha filha, você está bem? Eu gostei que você não está bem. Porque a mãe sente, né? Sempre. Meu Deus, isso a mãe sente. Aí eu disse, Sempre na voz, sempre. Não é? Só olhando, não precisa nem falar nada. Já sei. Já sei, eu disse, aí no telefone, não, mãe, tá tudo bem comigo, tá tudo bem, a impressão da senhora. Nunca passei isso pra ela. Hoje, quando eu falo pra ela, por que você não me disse que eu tinha ido lá buscar você? Eu disse, não, se eu tivesse dito, eu não estaria onde eu estou hoje. Né? Porque ela viria me buscar. Com certeza. Então, pode pegar a cadeira, pode pegar a cadeira e aí fora. Não, Fica aqui mesmo, ela vem. Aí, gente, eu vejo o trabalhar de Deus. Eu vejo o trabalhar de Deus na minha vida. Eu quero dizer para você, não desista. Né? Não desista. Porque eu estava longe, estou longe da minha família, né? Mas hoje o que eu tenho de Jesus, ele é a alegria da minha vida. Amém. Me apeguei a Jesus, ele é a alegria da minha vida. Então, tudo que eu aprendi de Deus, eu quero passar. E eu continuo assim, tudo que eu aprendo, eu quero passar. Não quero só para mim. E assim, vale a pena ser fiel. Eu permaneci fiel a Deus. No meio a tantas lutas,
sozinha, passando fome, sem solução aparente, né? Mas assim, eu olhava para o céu e dizia, eu sei que Deus é comigo e Ele vai mudar a minha história. Glória a Deus. E hoje eu já comecei a fazer faculdade, estou na metade do curso, né? Trabalho na área, né? De maior responsabilidade de uma empresa, que sou administradora financeira. Então eu estou conquistando. Porque eu não desisti. Deus sempre era comigo, né? Por mais que às vezes a gente passa por luta, meu Deus, será que Deus é comigo? É sim. Deus é contigo. Aí eu digo hoje, por que eu passei por tanta luta sozinha? Mas é para formar, para que hoje, né, eu possa ter o que dar, né? Oferecer. Eu passei por isso e eu venci. Eu sou feliz porque eu vim para casa, conheci o outro lado. Hoje em dia o capeta não me engana mais, né? Eu conheço. Conheci o outro lado. Conheço sei o que é passar fome, o que é solidão sozinha, longe. Mas eu conheço um Deus que muda a história. E Ele mudou a minha história. Amém? Permaneça fiel. Cuide das pessoas. Cuide, porque foi muito bom. A irmã cuidar de mim, o pastor cuidar de mim. Eles não me deixaram só. Eu chegava arrasada. E, meu Deus, eu acho que não tem solução. Mas não, você vai vencer, você vai vencer. Fica com Deus, não desista. Deus é comigo. Amém? Amém. Deus, testemunho, porque foram, eu tenho 14 anos aqui, desde quando eu cheguei, passei por muitas lutas. Hoje eu digo que eu não vou mais passar por aquilo que eu já passei. Fome eu não passo, porque mesmo que eu fique desempregada, tem um monte de gente que me quer. Entendeu? Você não passa mais fome, porque você vai para minha casa. Glória a Deus. Agora eu não vou mais passar por aquilo. E sou forte em Deus, eu me fortaleci. Foi o tempo que eu mais busquei a Deus, no momento de luta. Não desisti, não murmurei, não disse que Deus não era comigo. Chorava, sentia na pele, mas eu sabia que Deus era comigo. Se você fizer isso, ficar firme com Deus, Ele vai te honrar, assim como Ele está me honrando. Glória a Deus. E hoje eu estou aqui, porque Deus me chamou para me dar aquilo que eu tenho. Aquilo que eu recebi do Senhor, fortaleza. Ele é a minha fortaleza. Ele é a minha segurança. E Ele pode ser a sua também. Se você não desistir, pode ser a luta maior que você esteja passando. Problemas de saúde, não sei, qualquer problema. Nós temos que ter uma certeza de que Deus é conosco. Ele está conosco. Chore, mas chore na presença de Deus. Eu chorava todos os dias, mas eu chorava na presença de Deus. Com fome, olha o que eu comia. Comia feijão preto, eu comprava um quilo de feijão preto e passava quase um mês esse feijão. Era feijão preto, arroz branco, era. E farofa, fazia farofinha só com sal e óleo, fazia farofa, era o que eu comia. Eu comia uma vez só. Aí de manhã e de noite eu tomava só café. Quando a irmã estava em casa, que era a irmã Luciana, no final de semana ela ficava em casa, porque ela trabalhava também. Aí ela todo dia levava um prato de comida para mim. E eu sempre agradecia a Deus. Deus, obrigado, porque o Senhor proveu para mim a comida. Porque gente, não tem coisa pior do que passar fome. É verdade. Você querer comer e não ter. Você olhar para o lado e não ter como comprar. É muito ruim. Eu passei por isso, mas eu venci. Glória a Deus. Glória a Jesus.